Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e aproveitando que eu estou aqui em Manaus, atrás vocês podem ver o conhecido Teatro Amazonas. No momento aqui em Manaus está acontecendo um tradicional festival amazônico de ópera. Ontem eu assisti uma ópera maravilhosa, indico a vocês aqui a visita a Manaus, mas quero aproveitar que eu estou aqui em Manaus porque Manaus, juntamente com o Amazonas, juntamente com outros estados da região norte, como Roraima, está recebendo já há algum tempo uma quantidade muito grande de imigrantes, né? No caso atual são imigrantes venezuelanos, mas no passado, na era Lula, foram imigrantes haitianos. Já teve tempo também que houve grande imigração de bolivianos. Então, aproveitando esse contexto de muita imigração e aproveitando que eu estou em Manaus, eu resolvi preparar uma aula para vocês sobre a diferença de imigração, asilo e refúgio, ou seja, imigrantes, asilados e refugiados. São categorias jurídicas, situações jurídicas que podem ter suas similaridades, podem ser parecidas, mas no fundo elas são bem diferentes e eu quero falar para vocês sobre ela. Se você precisa desse conteúdo, depois da vinheta a gente se encontra. Até mais. Bom, eu falei que imigrantes, asilados e refugiados são três categorias jurídicas que têm certa semelhança. Qual é a semelhança entre elas, já que as diferenças são gritantes? A semelhança entre elas são que todas essas pessoas, elas não podem ou não querem viver em seu país de origem, de modo que elas saem dos seus países de origem por diferentes motivos, e agora começa a tocar o hino aí da igreja. Mas veja, elas saem dos seus países por diferentes motivos. No caso dos imigrantes, em geral, são motivos econômicos. No caso dos asilados, são motivos políticos, de perseguição política. E no caso dos refugiados, pode ser uma enorme quantidade de motivos, como a gente vai ver mais pra frente nessa aula. Então, os imigrantes. O que são imigrantes? Bom, uma pessoa que se desloca, em geral, de forma voluntária, do seu país de origem para outro, com a intenção de se estabelecer por algum tempo no estado que está acolhendo essa pessoa, é considerado, para todos os efeitos, um imigrante. Há diversos motivos que fazem com que uma pessoa deseje imigrar. O brasileiro, tempos atrás, imigrou muito para Miami e hoje os brasileiros estão imigrando muito, principalmente a classe média, para Portugal, em busca de melhores condições de vida. De um modo geral, os imigrantes, eles têm essa condição, eles se deslocam de um país ou outro para buscar uma melhor condição de vida. De modo que, se a gente puder resumir, o imigrante ele se desloca por uma causa econômica, ter melhores condições de vida. A nova lei de imigração, que é a Lei 13.445, de 2017, define o que é um imigrante. Ela vai dizer assim: imigrante é a pessoa nacional de outro país ou uma apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Essa disposição está lá no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2. Então, um imigrante é aquele que se desloca de um país para o outro de forma temporária ou definitiva. Então, a gente já pode analisar pela análise do dispositivo legal, a gente já pode depreender que existem dois tipos de imigrantes: aqueles que se deslocam de forma temporária e aqueles que se deslocam de forma definitiva. Para os imigrantes que desejam se instalar de forma permanente no Brasil, o processo legal é a requisição de autorização de residência. Eu quero viver no país indefinidamente. Eu quero viver no Brasil indefinidamente. Então eu tenho que requisitar uma autorização de residência. Já se o meu objetivo for uma visita temporária, uma estada temporária no Brasil, eu tenho que requerer o visto temporário. E pode ser vários motivos: para trabalho, para estudo, para pesquisa, vários motivos que podem levar uma pessoa a requerer o visto temporário de imigração. Então,
imigrante é aquele que se desloca de um país a outro, em geral por uma causa econômica, e se desloca com o fim de estabelecer residência ou de ficar temporariamente nesse outro país. E agora vamos passar para a segunda categoria jurídica que eu quero abordar nessa aula, que é a dos asilados políticos, né? Para que uma pessoa ela possa ser considerada asilada política, é fundamental que ela esteja sendo perseguida por motivos políticos no seu país de origem. Veja, é uma pessoa que, em razão da sua convicção, em razão das suas opiniões, em razão da sua atuação, ela está sendo perseguida nesse país de origem. É o que se alegou, por exemplo, Cesare Battisti, num caso que ficou conhecido aqui no Brasil, em que ele estava sendo perseguido politicamente por suas convicções anteriores na década de 70 e 80 lá na Itália, e o Brasil requereu a sua condição de... o Brasil aceitou a sua condição de asilado político. Bom, o asilado político que esteja sofrendo essas perseguições, para requerer essa condição de asilado, ele não pode ter cometido nenhum crime comum e nem estar sendo julgado por algo relacionado, por um fato relacionado a um crime comum. Esse é um dos requisitos básicos. O segundo requisito básico que vai diferenciar o asilo do refúgio é que esse asilado ele já pode requerer a condição de asilado no seu país de origem. Então Cesare Battisti, se estivesse na Itália, ele já poderia ter requerido a condição de asilado ao Brasil. Isso não acontece na questão do refúgio, como a gente vai ver mais para frente. E aí uma característica essencial no caso dos asilados, do asilo político, é que cabe ao Estado decidir se vai aceitar ou não o solicitante do asilo, aquela pessoa que está requerendo o asilo. Mesmo, veja, isso é importante, mesmo que seja comprovado que essa pessoa está sofrendo perseguição política. É um ato de soberania. A grande explicação é que o Brasil ele não necessariamente poderia interferir no modo como um Estado administra a sua política interna. Então decorre inclusive do princípio da não intervenção. Então o Brasil, como é um ato de soberania exclusivo do presidente da República, o Brasil ele pode aceitar ou não esse solicitante. Veja que quem acompanhou o caso de Cesare Battisti, a quantidade de inconvenientes e de problemas diplomáticos que foi gerado entre o Brasil e a Itália no caso da aceitação de Cesare Battisti e da condição dele enquanto asilado político. Então isso é um ato de soberania. Mesmo que se prove que um determinado indivíduo está sendo perseguido politicamente, o Brasil, ou o Estado que está recebendo esse pedido de asilo, esse requerimento de asilo, pode ou não aceitar este pedido, né? Ou seja, pode ou não deferir a condição de asilado para essa pessoa que requer o asilo político. E aí, nesse momento, a gente tem que diferenciar os tipos de asilo político. Existem pelo menos dois tipos de asilo político que estão regulados por convenções internacionais. O primeiro asilo político é o asilo territorial. O asilo territorial, ele consiste em uma permissão do governo brasileiro para que a pessoa possa ficar em território nacional, sendo protegida assim pelo país, pelo Brasil, né? Para que ele seja concedido, esse requerente do asilo, ele deve estar dentro dos limites territoriais do Brasil. Vamos lá, um venezuelano, por exemplo, que faz oposição ao regime nazista, ele pode requerer o asilo, esse asilo territorial, enquanto ele estiver na Venezuela. Não, ele tem que vir para o Brasil e requerer aqui o asilo territorial. Então ele tem que estar no Brasil. Agora, esse venezuelano, ele vai ser impedido de requerer o asilo, já que eu tinha dito anteriormente que a pessoa pode requerer no seu próprio país. Não, só que ele vai requerer um outro tipo de asilo, que é chamado de asilo diplomático. Como ocorre o asilo diplomático? O asilo diplomático, ele pode ser expedido enquanto a pessoa ainda estiver em seu país, no caso a Venezuela, no meu exemplo,
ao se dirigir a uma embaixada ou um consulado do país para o qual ele deseja solicitar o asilo. Se for deferida esse requerimento, esse asilado vai passar a viver na embaixada ou no consulado desse país. Então veja o caso que eu citei. O venezuelano, ele está sendo perseguido por motivos políticos, pelo chavismo, no exemplo que eu dei, e aí ele vai na embaixada do Brasil ou vai no consulado brasileiro e vai requerer esse asilo diplomático. Ele passa a viver na embaixada do Brasil. Ele não vai poder requerer o asilo territorial, que exige-se nesse caso que o asilado esteja morando no país que ele solicita o asilo. É possível mudar de asilo territorial para diplomático ou de asilo diplomático para territorial? É possível. Veja o caso de Julian Assange. Julian Assange, ele solicitou o asilo diplomático à embaixada do Equador, que fica na Inglaterra. Julian Assange estava na Inglaterra, alegava a ele que ele estava sendo perseguido por motivos políticos. Ele foi na embaixada do Equador e disse: eu quero ser um asilado diplomático aqui na embaixada do Equador. Foi deferida. Depois ele passou a morar no Equador, então o asilo dele passou de diplomático para um asilo territorial. Então é possível intercambiar essas coisas. No Brasil não há uma lei específica sobre o asilo, né? O direito ao asilo está previsto lá na Constituição do nosso país, mas como é um ato que depende diretamente da decisão do presidente da República, não há uma lei que estabeleça os procedimentos. É um ato de soberania, é um ato que está condicionado por julgamentos de conveniência e oportunidade do presidente da República. Ele vai ter que, talvez, a depender de quem esteja requerendo o asilo, ele vai ter que enfrentar os entraves e as consequências diplomáticas da aceitação daquele pedido de asilo. Então é um ato de soberania. Do ponto de vista internacional também está previsto, está lá no 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, está no 22.3, no artigo 22.3 da Convenção Americana. Então no plano internacional é reconhecido, na Constituição é reconhecido, só que como é um ato de soberania não tem muita disciplina isso, é um ato político. Então, agora partamos para o conceito de refugiados, outra categoria jurídica que eu estou me propondo a explicar para vocês aqui em frente ao Teatro de Manaus. Bom, diferentemente do asilo, que só se refere a uma perseguição política, o refugiado, ele pode ter esta condição, estar nessa condição por uma série de motivos que podem sejar essa condição. Pode ser um motivo étnico, pode ser um motivo religioso, pode ser um motivo de nacionalidade, pode ser referente a um grupo social que ele pertença, ou seja, convicção política também. Existem vários motivos que podem condicionar uma pessoa a entrar na categoria jurídica de refugiado, diferente do asilo, que é apenas decorrente das suas opiniões políticas, de convicção político. O refúgio também ele pode ser solicitado em razão de uma situação de guerra, como a que ocorre na Síria, por exemplo. Outra grande diferença é que, enquanto a decisão de receber um asilado político é exclusivamente do Estado, constituindo assim uma relação direta entre o asilado e esse Estado, no caso do refugiado, um refugiado que pertence a um grupo que sofre perseguição por um motivo qualquer, como eu falei para vocês, são vários os motivos que podem ser já a condição de refugiado. Esse refugiado, ele não cabe ao Estado decidir de forma política se vai aceitar ou não esse refugiado. Não cabe ao Estado também avaliar se os motivos alegados por esse refugiado estão ocorrendo realmente, né? De modo que já é uma condição automática de refugiado quando chega nesse país, né? no país que ele quer solicitar o refúgio. Está prevista basicamente uma convenção internacional, que é a Convenção de Genebra de 1951,
essa condição de refugiado. Veja o que diz a Convenção de Genebra de 1951. O termo refugiado se aplicará a qualquer pessoa que, temendo ser perseguidas por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora da sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, não quer se valer da proteção do seu país. E diferentemente do que ocorre no caso dos asilados, que não existe uma legislação específica que discipline o ato político privativo do presidente da República, a condição de refugiado existe um disciplinamento nacional, que é a Lei 9.474 de 97, que criou o Comitê Nacional para os Refugiados, o conhecido CONARE. Então, justamente com a Convenção de Genebra de 1951 que vai disciplinar essa condição de refugiados. Então, de forma sintética, eu pretendo diferenciar um refugiado de um asilado. A primeira diferença é que o asilo remete a uma condição individualizada, uma condição de apenas um indivíduo que está perseguido, está tendo suas opiniões políticas, sendo perseguido concretamente por suas opiniões políticas. Então, por isso que há essa relação individualizada entre o Estado e esse único indivíduo, entre o Estado brasileiro e Cesare Battisti, no exemplo que eu citei para vocês. Já o refúgio, eles se aplicam a casos em que a necessidade de proteção atinge um número elevado de pessoas, onde, portanto, a perseguição tem um aspecto mais generalizado. Essa é a primeira grande diferença. Asilo tem um aspecto individualizado e refúgio tem um aspecto generalizado. Quando a gente vai para a prática, isso diz respeito a um outro número de características, ou seja, existem outras características que fazem com que a gente diferencie refúgio de asilado. A característica número 2 que eu citaria é que o asilo é uma instituição que visa a proteção frente a uma perseguição que é atual e efetiva. A perseguição tem que estar acontecendo ou já aconteceu ou tem que estar acontecendo nesse momento. Já os casos de refúgio é suficiente o temor da perseguição, a ameaça da perseguição. Então o refúgio pode até ter um caráter preventivo, o asilo não, a perseguição já aconteceu e está acontecendo neste momento. Uma terceira característica que eu citaria é que o asilo ele pode ser solicitado no próprio país de origem. O venezuelano lá, que é oposto ao regime chavista, pode solicitar o asilo já na Venezuela. Julian Assange requereu o asilo lá na Inglaterra, ao Equador, né? Então o asilo ele pode ser requerido no próprio país de origem. O refúgio não. O refúgio depende que o estrangeiro já esteja no país para requerer esse refúgio. E, por fim, uma questão mais técnica, o asilo possui um caráter constitutivo, enquanto o refúgio possui um caráter declaratório. Porque como o asilo é um ato de soberania do Estado, em que independentemente se está ocorrendo ou não, mesmo que esteja ocorrendo essa perseguição política, o Estado pode não aceitar o pedido de asilo. Quando ele aceita, há uma constituição do status quo desse indivíduo. No caso do refúgio, como já é automática a condição de refugiado, é só um caráter declaratório e não um caráter constitutivo. Não vai ser o fato do Estado dizer você não é refugiado que ele deixa de ser. Na verdade, nesse caso, o Estado estaria violando normativas internacionais consolidadas. Então, um último caso que eu quero falar para vocês é o caso do que ocorreu no Haiti e é o caso do que ocorreu na Venezuela. No Haiti e na Venezuela, mais no Haiti do que na Venezuela,
os estrangeiros, eles tinham dificuldade de requerer esta condição jurídica de refugiados, porque não existia uma legislação, porque a legislação brasileira era falha no que diz respeito a esta condição jurídica. Por quê? Porque no caso do Haiti foi uma crise ambiental. Foi um grande terremoto que ocorreu lá, gerou mais pobreza do que já tinha, e muitos haitianos vieram para o Brasil. No caso da Venezuela, é uma crise humanitária, uma crise econômico-humanitária, que não havia essa previsão. Hoje, a nova lei de imigração, ela já prevê essa possibilidade do visto humanitário. Então, esses indivíduos venezuelanos e haitianos, eles já têm um diploma jurídico que reconhece a condição peculiar deles aqui no Brasil. Eu estou gravando esse vídeo, se você está até o final, estou de frente para uma praça que eu estou vendo vários venezuelanos tentando viver a sua vida, tentando conduzir a sua vida depois de ter saído do seu país de origem, que é uma condição sempre muito difícil. Então, se você gostou desse vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenha lhe ajudado a diferenciar, fazer essa diferenciação entre imigrantes, asilados e refugiados. E na próxima semana eu volto com uma outra aula sobre algum tema jurídico que seja interessante para vocês.